Programa não recomendado para menores de 14 anos. 70 anos do primeiro computador da IBM. A saga do Centurion chega aos discos rígidos. O caso da RAM que fingia funcionar. Não foi enchente, nós tivemos que reconstruir Retrópolis. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao episódio número 82 do Repórter 82, era Copa 82, Copa da Espanha, o Naranjito. Ano de pré-vestibular pra mim. Eu tava na quarta série, Rua, pô. Do Repórter Retro, voltando aqui, já estamos saindo do assunto. E aqui nessa mesa de formato de triângulo escaleno, eu, Giovanni Nunes e mais quem? Triângulo escaleno? Porra, também não quer ajudar muito, hein? Tô eu aqui, gente, Ricardo Pinheiro. E eu, Juan Carlos Castro. E vocês são tudo pirralho mesmo. Até um tempo atrás eu tinha a caneca da Copa de 82 que eu ganhei quando era criança, hein? Eu ainda procurar na casa da minha mãe é capaz de encontrar essa caneca. Não, o Naranjito que tava na estampa já foi embora há muitos anos. Acho que ainda tem a caneca. Não, o pôster original era aquele pintor espanhol. Romero Brito? Não, pintor espanhol. Eu tô passando a cruz pra outro povo. Era do Miró? Eu não lembro agora, mas era bem bonito. Era do Miró? Acho que era do Miró. Algum comentarista oficial do Repórter Retro vai dar essa dica. Eu nem lembro do posto, só lembro do Naranjito. Mas como diria o César se ele estivesse presente, né? Este aqui não é um episódio para falar da Copa de 82. Nós vamos falar do ano de 82, porque nós vamos começar com uma efeméride de, muito apropriadamente, 1982, 40 anos da Electronic Arts, fundada no dia 27 de maio de 1982. É aquela do FIFA. Gente, tudo a ver esse negócio de Copa do Mundo aí. Olha como as coisas se juntam num círculo, né? Tudo é uma grande sincronia cósmica. Aquela empresa picareta, né? Faz um bocado de picaretagem, né? Pra quem não sabe, né? O Trip Hawkins, o fundador da Electronic Arts, antes ele foi funcionário da Apple, entrou na Apple em 1978. Tanto que o primeiro jogo deles foi o Hard Hat Mac, que era um jogo de plataforma similar ao Donkey Kong para Apple II. Joguei muito esse jogo. E assim, ele saiu da época, em 82 a Apple já tinha feito seu IPO, né, e ela se tornou, estava na lista do top 500 da Fortune, com mais de 1.000 funcionários. E aí ele fechou um acordo com o Don Valentine da Sequoia Capital, né, que é um dos fundos de investimento dos maiores do mundo, né, a Sequoia existe até hoje, né, para financiar a iniciativa dele, que era uma empresa chamada Amazing Software. E se Electronic Arts não ajuda tanto, a Amazing Software era bem pior, né, convenhamos. E aí o cidadão da Sequoia falou, beleza, mas cai fora dos Steves aí, tá? Ele era o diretor de marketing para produto, então cai fora, vai lá, vai fazer. Aí ele chegou, não, beleza, falou assim, você vai começar a empresa? Começa a empresa aqui, tem um cantinho aqui no escritório, você começa aqui. Aí ele começou com um investimento de $200 mil. E o principal, né, porque esse nome não. Esse nome é ruim demais. Arruma um nome melhor. E aí ele começou a juntar, começou a trazer gente, então pegou gente que trabalhou com ele na Apple, né, mais dois, o Dave Evans e o Pat Merritt, como produtores, e pescou um cara da Atari, o Jeff Burton, para começar a trabalhar. Foi fazendo plano de negócio, acertando tudo, começou a aumentar, e a empresa foi aumentando naquele mês, chegou a 11 funcionários, né, e a coisa foi crescendo a ponto que foi incorporando mais gente. Aí ano seguinte, 83, e foi crescendo o nome, foi aumentando, e o nome, na verdade mesmo, só foi trocado em novembro de 82. Ela começou nesse período, a gente falou, né? Começou nesse intervalo, mas só em novembro que a Amazing Software virou a Electronic Arts. Que alguns que não sabem falar inglês falam Electronic Arts. Assim como outros que também não sabem inglês falam Maper, né? É muito comum, né, povo da comunidade MSX? Todo mundo fala errado quando ele começar a falar Electronic.
Porque tem um Czinho lá perdido. Não, mas tem gente que fala. Não se esqueça que tem gente que fala Apple, tá? Então, daí foi caminhando. Teve reclamação também da Software Art, que o número era muito parecido, que era a empresa do VisiCalc. E aí continuaram a coisa, foi andando e a empresa começou mesmo em 1982 e hoje em dia é uma das maiores produtoras de jogos do mercado. Das mais picaretas, inclusive. Investiram pesado, aliás, parênteses, investiram pesado em 85, marketeando o Amiga. Sim, então, eles foram um dos parceiros da Commodore, tipo, porque simplesmente sim, gente, a Commodore chegou, precisamos de fazer software. A mesma coisa foi com o nosso computador do mês, né, com o Apple II GS. A Electronic Arts foi uma daquelas que botou o pé na mesa e falou que vamos fazer software para o GS. E tem umas curiosidades na questão do Amiga, porque foram eles que criaram o formato famoso, o IFF, o Interchange File Format padrão do Amiga. Foi o pessoal da Electronic, foi o Jerry Morrison que escreveu, da Electronic Arts. Que era o formato que eles usavam para fazer os jogos. Sim, tornou-se padrão do Amiga, né? E outro software, o Deluxe Paint, né? Depois eles especializaram apenas na área de games, né? Mas o Deluxe Paint, teve outros softwares, né? O Deluxe Music Construction 7, e por aí vai. O próprio Deluxe Writer, que era um editor de texto. Mas eles focaram mais em jogos pouco depois, né? Depois aí a parte de aplicativo deles migrou, né? Já pro final da década de 80 eles já estavam mais ou menos, totalmente focados na parte de jogos, a década de 90 mais ainda, e depois FIFA acabou, né? Acho que só não é mais FIFA até hoje porque... Não, o contrato rompeu-se, agora vai ser Electronic Arts Soccer, um negócio assim, não vai ter mais FIFA. O último FIFA, eu acho que é o FIFA 2022, a partir do ano que vem vai ser outro nome. O contrato com a FIFA... Eles perderam o licenciamento. Não, a FIFA rompeu. A FIFA que decidiu acabar. Parece que a FIFA vai tentar fazer com ela. Lembre-se, cara, picaretas brigando com picaretas, vai sair umas coisas. Primeiro você se afasta porque vai sobrar pra você. Pois é, entendeu? A picaretagem é grande ali naquele meio, né? Como FIFA, tudo lá, ainda é picaretagem. Uma curiosidade que eu tava dando aqui: o Trip Hawkins deixou de ser o CEO da EA e foi. Por quê? Porque ele foi fundar a 3DO Company. Isso, The 3DO Company. Ele fundou a 3DO. Adora. Aquela que todo MSX adora. Nossa, adora. Ele foi fundar a 3DO Company, né? Que é aquela amada e querida. A empresa que deu ao mundo o console 3DO. Durou até 1996. Ele ainda continuou acumulando os cargos, né? Olha aí, dupla função. Ele continuou trabalhando na EA até 1994, né? Mas ainda estava trabalhando na 3DO. Então, não tinha como dar certo. Né? Vários jogos pro 3DO. Mas dá pra ver que o grande problema do 3DO é que eles não conseguiram lançar, eles não conseguiram capturar corações e mentes do gamer, do público-alvo, né? Não? Pois é. Logo depois são Todd de PlayStation. Falando somente rapidamente agora, né? Vocês lerem, tem um verbete bem longo, bem detalhado em inglês da Wikipédia, na Wikipédia em inglês, né? Aí em 2021 recebeu um aporte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, né? E agora vão fazer jogos de prospecção de petróleo. FIFA Petrol. Houve problemas, tiveram em 2021 vazamento de dados, problemas de vazamento de dados, né? E adquiriram algumas empresas no caminho, algumas empresas, inclusive a Playdemic Studios, né, inglesa, para fazer jogos para celulares, tudo por aí vai. E alguns dizem que no mês que estamos gravando, no mês anterior ao qual esse episódio está saindo, ou seja, maio de 2022, a EA estava vendo para ser adquirida por empresas de mídia maiores, incluindo a Disney, a Apple, a Amazon e o grupo Comcast NBC Universal. E ela estava tentando fechar, estavam dizendo que talvez a NBC Universal fosse adquirir. Estavam tentando fechar um acordo, mas o problema é que a Comcast não estava gostando muito da ideia. Alguém já está ficando muito moderno. Tá muito moderno esse negócio e é muita picaretagem junta. Vamos falar de... Vamos dar tiro em nazista? Vamos falar de dar tiro em nazista? Vamos! 30 anos do Wolfenstein 3D no dia 5 de maio de 1992.
Sabe que o Wolfenstein 3D é um jogo que eu não acabei até hoje? Eu joguei ele todo até a terceira fase. As últimas 3 eu não acabei. É por falta de tempo. Coisa. Eu acabei só com trapaça, né? O único first person shooter que eu, na vida que eu consegui terminar sem trapaça foi o Duke Nukem 3D. Somos... O Quake, eu só consigo com trapaça. Deixa eu confessar pra você, eu também. O único que eu fechei foi o Duke Nukem 3D. Eu não lembro o Wolfenstein 3D. Eu acho que eu trapacei também pra chegar até a fase 3. Não lembro. Eu sei que eu completei porque eu lembro do Hitler derretendo. Eu acho que eu só fui até a fase 3. Não, mas gente, esse aí foi o primeiro jogo a causar preocupação no público em geral, nos Guardiões da Moralidade, por sanguinolência em games, né? Que não havia condição de retratar nada. Uma pausa, peraí, ele foi lançado pela id Software, né? Lá com o John Carmichael e o John Romero. Temos um episódio só sobre o Wolfenstein 3D, se não estou enganado. Não, temos um episódio de first person shooter. Temos vários e vários artigos. Que nós falamos bastante por conta disso, né? Nós falamos bastante do Wolfenstein 3D. Que é o predecessor, né? E temos vários artigos sobre o Wolfenstein no nosso blog, porque dá tiro em nazista é muito bom, né? Convenhamos. Não, uma coisa que vocês viram, que a classificação do jogo eles faziam voluntariamente, botavam o jogo era PC-13, que era Profound Carnage. Carnificina profunda. Sensacional. Era a zoeira deles. É claro que a sanguinolência depois só foi piorando, né? Com Doom, com Quake e por aí vai. Com o próprio Duke Nukem. Tô aqui fuçando aqui nos nossos arquivos pra tentar achar um pouco da... Quer dizer, temos bastante história do Wolfenstein 3D no episódio. Nós temos realmente o episódio sobre FPS, depois o episódio sobre Doom, né? Que a gente fala da história desse gênero, tá certo? Lembrando que faltou um mês para ser lançado, o John Romero pediu pro desenhista pra... Poxa, vamos fazer o jogo para VGA, 256 cores. Você pode mudar os gráficos? Mas lembrando que estava desenvolvido por quê? CGA? EGA. Eles já tinham feito 2 jogos em 3D em EGA. Né? O Catacomb Abyss e mais um. Eu lembro de ter jogado deles, da ID, eu lembro do Commander King, né? Que foi o primeiro que mostrou assim que dá pra fazer um jogo rápido em PC. E era um jogo bem divertidinho em plataforma. Nossa, muito divertido o Commander King. Eles tiveram 2 FPS em EGA antes de lançar o Wolfenstein 3D. Já que você... Calma aí. Rapidinho. A versão de Super Nintendo, a Nintendo ela solicitou que referências ao nazismo fossem removidas, né? Bom lembrar isso. E o segundo comentário que eu vou fazer é que este jogo foi o segundo título de videogame a ser colocado no index, né? Do index de proibição do governo alemão, por conta de referências a nazismo. O jogo que detém a primeira entrada, né, é o Joe Blade. Eu pensava que era o Castle Wolfenstein. Não, o primeiro, acho que esse não foi vendido na Alemanha, mas o Wolfenstein 3D ele foi proibido na Alemanha. O Joe Blade foi também proibido, apesar do jogo não ter nenhuma referência a nazismo, só porque o uniforme lembra, né? Lembra os Stormtroopers. E esse Index, né, alemão, é o mesmo aquele que fez aquele episódio de Star Trek só ser exibido em 1900 bolinha. É o Padrões de Força, o episódio. Ricardo, você mencionou o Commander King. Lembremos que o protagonista do Commander King, ele é neto do Blazkowicz do Wolf 3D. É neto dele? Tem o mesmo sobrenome. Tem o mesmo sobrenome. Tem uma referência disso. Não lembrava não. Obviamente que esse jogo foi o pontapé para o desenvolvimento de Doom e assim segue a vida, né? E o resto é história. E o resto é muita história. É interessante que ele é baseado na ideia do Castle Wolfenstein, do Beyond Castle Wolfenstein, que eram jogos da Muse, né? Da Muse Software, né? Da Muse para Apple II, que o Carmichael e o Romero estavam preocupados em serem processados, tentaram licenciar e descobriram que a empresa tinha falido e que basicamente não tinha ninguém para licenciar, então podiam usar de boa. Mas aí vamos então passar lá para uma efeméride mais velha, então, talvez uma das mais velhas que a gente já falou aqui. Achei interessante. 40 anos no passado. Neste episódio, né?
Não, nesse episódio é a mais antiga de todas, mas uma das mais antigas que a gente já falou em Somando Todos os Tempos. 70 anos do primeiro computador da IBM. Temos uma de mais de 100 anos. Uma das mais antigas, eu não disse que era mais, pô. Ah, tá bom. 70 anos do primeiro computador da IBM, o 701. A IBM, como sempre, Esse ar-condicionado aqui da foto? a IBM desde sempre não sabendo dar nomes pro seu hardware, só dando números. Como ele foi lançado em 1952, para ser mais exato, em 21 de maio, ele foi anunciado, né, pelo CEO da IBM. Ele só viria a ver a luz do dia alguns meses depois. Ele é a válvula. Circuitos controlando no futuro distante, na época. Já no universo paralelo. Mas, Juan, esse ar-condicionado tinha válvula? Então é um aquecedor, né? É um aquecedor. Devia ser tenso. Na prática, devia ser um aquecedor mesmo. Porque era uma máquina, assim, vendeu... A IBM fabricou 19 unidades, né? Foi a primeira calculadora comercial da IBM, era o Defense Calculator, assim que era conhecido, capaz de fazer... Não usava o nome computador para comercializar, né? Ele Só era... rodando a bolsinha para os militares, né? Ó, é para vocês isso, né? É para calcular a trajetória de bomba, olha só que legal. Ele era concorrente direto do Univac. Lembrar que ele era composto de circuitos com válvula, memória eletrostática, 72 tubos de Williams, com capacidade de 1024 bits cada um, uma memória total de 2048 palavras de 36 bits cada. Na época não tinha o byte. O byte, se me lembro bem, é de 58, o conceito do byte, que é estipular o byte como 8 bits. Então ainda estavam trabalhando nos bits. O byte ainda não havia sido descoberto. Chamavam de words, e aí a word era variável de acordo com a arquitetura. Isso. 70, aí cada uma tinha 3 cada uma das 72 tubos Williams tinham 3 polegadas de diâmetro. Detalhe, os primeiros eles eram alugados. O primeiro foi instalado no quartel-general da IBM em Nova York, né, e fazendo lá, curiosidade, chegou lá desmontado em 11 pedaços, incluindo 2 unidades de memória e 3 unidades de abastecimento de energia e distribuição. Bem interessante. Bom, ele era capaz de fazer 2.200 multiplicações e em torno de 17 mil somas ou subtrações em um segundo. Alguém podia calcular quantos pontos flutuantes, quantas operações de pontos flutuantes por segundo ele fazia? 0, por aí. É uma coisa. Mais rápido que um aluno médio padrão. Não é muito difícil. Ele foi prelúdio para uma tecnologia da IBM, a RAMAC, né, que era um disco magnético ser ligado ao computador, no caso que os dados poderiam ser lidos muito mais rapidamente a partir de disco magnético, que na prática HD. Na prática é o pai dos HDs, né? Porque tudo que é o pai do relacionado HD e o tio do disquete. Que já notaram que tudo que era relacionado a computador nessa época termina com AC? Univac, o RAMAC, caso assim, né? Verdade. Então... Aquele cara do Wolfenstein, o John Carmack também. Não. Esse dessa época, acho que ele é um pouco mais recente. Ele deve ter nascido por aí, talvez. E seguindo com as nossas efemérides, uma efeméride gamer, na verdade. Temos LEDs RGB piscando aqui no estúdio. 50 anos do Magnavox Odyssey. Nós na verdade não precisamos falar muito desse bichinho aqui, porque o criador dele, o Ralph Baer, fez 100 anos de nascido há 2 repórteres retro atrás, e nesse repórter retro 80 nós damos a história toda sobre a Brown Box, que veio a se tornar o Magnavox Odyssey, que não é o Odyssey que foi vendido no Brasil, que o Odyssey que foi vendido no Brasil com o nome Odyssey, na verdade era Odyssey 2, Parará, Piriri, Pororó, e é isso, apenas marcamos o fato de que o lançamento da máquina, desse primeiro Odyssey, aconteceu agora em mais de 50 anos atrás. No Repórter Retro 80 nós soltamos o João e depois tivemos um trabalho para pegar de volta. Pois é. É verdade. Verdade. E essa próxima efeméride seria do César, né? Verdade. Essa seria uma efeméride tipicamente do César. Mas é uma efeméride portátil. É uma efeméride portátil. Mas é uma efeméride bem interessante, que por um breve momento eu pensei em ter para me divertir um pouco, que é o 30 anos do Newton. Um dos primeiros PDAs, se não o primeiro, né? Eu acho que era um dos primeiros. Já tinha outro na época. Nesse conceito, PDA. Esse conceito de PDA, cara, foi o primeiro.
Eu acho que Palm ainda não existia em 92, né? Não. Não. Faltou alguns anos depois, 2 técnicos da Apple que falaram: por que não podemos fazer um Newton mais barato? O que vocês acham, Apple? Tomaram a porta na cara e foram embora. E foram fazer seu próprio Newton com Blackjack, igual o Bender, né? Com Blackjack Também que falta de noção, né? Propor pra Apple fabricar coisa barata, porra, não dá, né? Pois é. Eles lançaram lá que se chama Pilot, né? Mas aí a fabricante de caneta pediu carinhosamente via advogados para não. Não, interessante o seguinte, né? Uma curiosidade da história da Apple é o seguinte, né? Quando o Scully entrou e começou a fazer a Apple cortar custos e lançar novos modelos de Mac, ele estava meio perdido porque não tinha alguém para pirar o cabeção para ter as ideias mirabolantes como o Jobs, né? Então o Alan Kay, que era um Apple Fellow, virou e falou assim: olha só, na próxima vez nós não vamos ter a Xerox para copiar nada, para pegar a ideia, tem que pensar nas coisas. Aí tem a história dos conceitos, inclusive do conceito do Knowledge Navigator, que eu achava que eu era o único que lembrava desse treco, que era a ideia que muita coisa do que a gente tem hoje em dia do conceito dos tablets, um computador que dobrava no meio, como um caderno, que ele teria um assistente virtual, interagiria por voz, seria capaz de entender escrita cursiva e coisa do tipo. Foram vários desses conceitos que foram usados. Eu lembro de ver isso numa super interessante de 89, 90, que eu tinha até um tempo atrás, que falava disso, né? Que mostrava esse conceito todo da Apple. Como é que iam fazer, tudo isso, toda a ideia de fazer isso aí, que acabou. Essas ideias começaram a ser usadas, várias dessas coisas foram usadas no Newton. O Newton, por exemplo, uma das características que ele tinha, ele conseguia entender escrita cursiva, né? É mais ou menos. Mas 30 anos atrás... Igual uma pessoa normal consegue entender escrita cursiva de médico. Pois é, né? Não, agora é obrigatório. O médico tem que fazer a coisa legível. Agora é obrigatório por lei. Tem que ter caligrafia 1, 2, 3 e 4 nos cursos de medicina. Não, agora ele digita e sai impresso. A maioria faz isso, verdade. A maioria vai entregar impresso, no máximo que ele faz é assina e carimba. Acabou. Porque não tem um bicho pra gostar mais de tecnologia do que médico. Vou te dizer. Eu não conheço um bicho que goste mais de tecnologia do que médico. Mais de vago. Ele gosta mais de tecnologia do que de gente. Com certeza. A gente dá trabalho. Se bem que gente não é tão complicado que eles trabalham sempre com o mesmo modelo, né? Então, tem um artigo da Ars Technica falando bem em detalhes sobre como foi todo o processo de criação do Newton, né? De desenvolvimento. Fala, por exemplo, do conceito do processador, né? O processador se chamava Hobbit. Na verdade, eles iam usar o Hobbit. Parece que o modelo precisaria de 3 Hobbits e custaria em torno de $6 mil. Cara, sim. Até um padrão de Apple para ter um portátil com esse custo. O processador dele é ARM, né? Depois migraram pro ARM. Mas assim, o cara que estava à frente do projeto, né? O Saccoman, cadê o primeiro nome dele? Tô tentando achar aqui. Cadê, porra? O Steve Saccoman, né, que tava lá, que era engenheiro da época, que tava à frente do projeto, ele acabou, depois ficou tão bolado que ele caiu fora e saiu com o Jean-Louis Gasset para fundar a BI, né? Que teve as B-Boxes e o BIOS, né? E aquela empresa que o pessoal se divertia jogando monitor de tubo do alto do prédio de 5 andares e assistindo o monitor se despedaçar. Fredon chora. Não, uma coisa que eu achava muito divertida do BIOS, que na API ele tinha. O Giovanni deve lembrar disso, né? O pessoal do grupo de usuários do BIOS explicou. Tinha a API. São duas funções. São duas funções. Is computer on, que retorna sempre true. Tem a is computer on fire, que retorna sempre falso. Retorna falsa, não, mas se tiver true, ela tem que retornar a temperatura que a máquina tá. Ela tem que retornar a temperatura, enquanto ela tá pegando fogo. Então, assim, foi bem acidentado o vai e vem esse vai e vem no caso dele, do Newton, a ponto de chegar e pegar e partir para uso de uma. Até o Newton chegar para ele partir para uso do ARM, né? Ele foi demonstrado, apresentou na CES em 29 de maio de 1992, né? Mas ele não estava para ser lançado. Tem inclusive a foto do Scully com o Newton na mão, né? E aí o conceito, o nome de PDA, acho que foi o primeiro lugar. Ele usando um Palm.
Ele era maior do que um Palm, né? Ele é maior, esse que ele tá usando aqui ele é menorzinho. Se ele continuou usando desse jeito, é porque ele ficou com sério problema de coluna. E aí... Não, teve muita coisa. Teve um desenvolvedor que se matou, né? Ele chegou nas lojas só em agosto de 93, né? O produto basicamente... gente, é mais ou menos esse negócio que vocês têm no secular de vocês, só que ele é bem maior, né? Como tá na preto e branco, uma caneta... E por aí vai. Custando $900, isso em 1993, o que seria o dobro hoje em dia, $1.800. Mas era uma tela de 4.5 polegadas, um problema de escrita para entender a escrita cursiva, que assim, eles não foi o que deu para arrumar. A questão da escrita cursiva foi tão complicada que os Simpsons zoaram, né? Os Simpsons previram a previsão. Os próprios Simpsons zoaram, né? E tem a tirinha também do Gary Trudeau, né? Do autor da tirinha Donasbury, que ele fez algumas tirinhas satirizando a incapacidade do Newton de entender a escrita cursiva. Acabou. Foi inclusive foi a solução que o pessoal do spin-off, né? Do pessoal da Palm desenvolveu, que foi a de, em vez do computador entender o ser humano, fizeram o ser humano escrever do jeito que o computador se entendia, o tal do grafite. Sim, que era o formato grafite. Inclusive tem o suporte grafite pro próprio, pode usá-lo. Houve diversos modelos do Newton, seguindo esse layout PDAlzão. Tenho de cabeça, tem a reportagem, tem aqui os modelos, mas o modelo que eu acho mais curioso é o iMate, quando o Newton virou notebook, Chromebook de sua geração. Era um modelo com teclado? Eu não lembro desse, eu lembro de nome. Era um notebook, literalmente era um notebook. Clanchel, alça, e se você aí, jovem, quiser ver, não tiver com preguiça de usar a internet, você pode assistir acho que é o Batman Eternamente. Quem é Batgirl? Tem no Batman Eternamente o Batman Robin. O primeiro que ela aparece, que é a Silverstone. Ela aparece usando um iMate para hackear o computador da Batcaverna, que dá o Bruce Wayne usar o Windows. Não dá para levar isso muito a sério, né? Mas se bem que o John Connor hackeava a ATM com a Atari Portfolio, né? Mas isso aí é factível, isso é verídico. Eu li no Zap Zap. O Newton, não me lembro, ele foi produzido até o quê? 96, eu acho? 97, né? Ele foi os últimos modelos já eram o iMate, né? Quando a Apple lá... Tanto que o iMate, se você olhar bem, ele tem incrivelmente muita similaridade em design, inclusive translúcido, com um produto que a Apple lançaria acho que no ano seguinte, o iBook. O e-book, né? Houve um 98, quando em 98 tinha um plano de pegar o Newton, fazer uma empresa separada, tirar tudo, botar separado e continuar. O Jobs rejeitou e mandou fechar o projeto, encerrar o Newton de vez. A arquitetura totalmente era alienígena, né? O processador diferente, sistema operacional diferente, tudo não tinha nada a ver com os Macs. Tinha uma galera que trabalhou nele, no Newton, que depois foi trabalhar nos iPhones, né? Então, pelo menos tem um legado aí. Tipo o Johnny Ive, né, que é designer, que saiu recentemente da Apple, Mike Colbert, o Greg Christie, né, que muitos dos conceitos que saíram do Newton vieram aparecer no iPhone e no iPad, né? Algumas ideias, umas coisinhas simples colocaram lá, coisas que foram colocadas no traseiro pro macOS, algumas coisas assim. Eles trouxeram algumas dessas ideias para lá, né? Eu gostaria, tá aí, o Newton se eu conseguisse um baratinho, eu gostaria de ter um, só pra me divertir um pouquinho, pra ver como é que é, ou pra passar raiva, né, que fosse, mas mais provável que eu ia querer passar raiva. Ou as duas coisas. Mas existe gente, por exemplo, fazendo placa de rede sem fio pra ele, escrevendo browser pra ele, tem uma galera... Eu acho que tem atualização do Newton OS e por aí vai. Sim, tem uma galera fazendo coisa pro Newton. Não existe plataforma para quem não esteja fazendo coisa hoje em dia. Pô, não existe. Fim da história. Aliás, antes que isso aqui vire um episódio do Newton, até seria muito interessante, mas precisaríamos ter o César aqui conosco. Vamos seguir com esse repórter retro e chamar o Zeus? Bora! Rise from your grave. E começamos continuando as aventuras do Adrian Black com o seu novo caixotinho preferido, né? O SWTP com o Motorola 6800.
Esse Twingo que ele arrumou pra vida dele. É o Twingo do Adrian Black. Ele resolveu fazer o seguinte: nós temos mais 2 vídeos aí na continuação. No primeiro, ele tentando colocar uma placa de memória que era de 30, se não me falha a memória, para funcionar. Ele acabou fazendo uns gatilhos em cima dela, trepou uns chips, puxou umas vias para operar em cima de um único chip de memória, porque ele não conseguia achar um chip substituto para o era um chip da Texas completamente alienígena. Sim. Aí ele resolveu utilizar o embasamento da placa, né, a codificação e endereço dela, para controlar um único chip de memória com os 32K e os 8 bits dentro dele mesmo, e acabou funcionando. Ele ainda bateu cabeça com o datasheet do 6800, porque precisava de esperar um certo pino de controle para o processo à memória que não estava claro no datasheet, e ele acabou descobrindo por outras vias. Pino VLA. Ele também fez uns ajustes do tipo... trocou a ROM, né? E essa ROM permitia velocidades maiores de comunicação na placa serial. Sim. E rodou alguns programas em Basic. Conseguiu fazer o Basic funcionar. Mas aí, no vídeo seguinte, ele conseguiu a coisa mais espetacular dessa série até agora, que ele conseguiu dar um boot por um disquete de um sistema operacional. O nome desse sistema, eu não guardei o nome do sistema operacional, ele é específico para essa família de máquinas, específico para o 6800 68OS, mas ele conseguiu gravar uma imagem... DOS 68. DOS 68, isso, é DOS 68 o nome. Ele pegou uma imagem de crioflux, ou seja, uma imagem da magnetização da superfície do disquete que alguém colocou no archive.org. Ele ainda bateu cabeça para achar um drive que gravasse do mesmo jeito. Esse dispositivozinho é um dispositivo moderno, se chama Crioflux, que é uma coisa espetacular. Você consegue gravar uma imagem assim bidimensional do disquete, independente de qual for o formato. Ele grava as intensidades de campo magnético ao longo das trilhas. E chega ao seguinte ponto: a pessoa que fez o dump desses disquetes usou um drive de alta densidade. Então, tem excesso de trilhas, tem mais trilhas do que precisa. Ele tentou fazer uma manipulação lógica dos dados dessa imagem, não conseguiu que lesse, e acabou arrumando um drive igual ao que o camarada que deu upload para o archive.org fez para gerar a imagem, e ele gerou uma imagem com os mesmos parâmetros. Aí ele conseguiu ler e conseguiu dar boot. E vocês têm alguns exemplos de uso bem básico do sistema operacional. Olha, ele é mais tosco que DOS, ele é mais tosco que CPM. Os números de arquivos têm só 6 caracteres. Não é 8.3. Não é 8.3, é 6.3. Sério. Tudo que o usuário precisa para o número de arquivos são 6 caracteres. Pra que mais, né? Ele ainda tá aprendendo, ainda vai ter mais vídeo, ainda vai ter mais coisa, mesmo porque no final desse vídeo ele falou que quer adaptar um leitor de cartão SD nessa máquina. No vídeo anterior ele fala que se ele conseguiu botar funcionava, e tem outras coisas que eu comprei aqui. Aí dessas outras coisas que eu comprei, um deles é um leitor de cartão SD para este computador, ou seja, alguém tem gente que desenvolvendo hardware para esse hardware. Na verdade é um hardware genérico, né? Não sei se é específico. Para essa arquitetura. O que já é específico o suficiente. Aquele bus que Mestre Gerson nos apresentou, e que eu sempre esqueço o nome do bus. Sempre esqueço. O concorrente do S100. Peraí, dá pra ver aqui no página. Eu nunca consigo gravar na memória o nome desse bus. Eu vi uma página de propaganda aqui no vídeo, tava procurando uma outra informação, e aparece essa propaganda. Eu acho que era tipo o bus 68.000. No... SS50, lembrei. SS50 o nome do bus. Por que 50? Tem 50 vias, né? Imagino. E eu acho, tem 50 vias mesmo. Eu lembro que no vídeo ele aqui tá o pino 1, aqui tá o pino 50, tá? É esse o motivo. Não é muito criativo. Inclusive eu lembro que o Buzz S100, a ideia era que ele se chamasse MIPS 100, um troço tiozinho da MIPS, queria que fosse assim, né? Para manter a
a origem do nome. Só que a indústria falou que... Não vou ficar fazendo propaganda gratuita. Vamos botar um nome comercialmente neutro. Eram outras épocas. E temos uma estreia. Sim, Rise from Brazuca, veinho dos games. Não, peraí, então é outra sessão. É o Sai da Tumba. Sim, como é que o Beto Carneiro tinha algum slogan desse tipo? Nem lembro. Você pode procurar alguma referência do Zé do Caixinha. É isso! Então não é Rise from Your Grave, é a meia-noite levarei sua alma. Isso! Sensacional. Beleza, então fica estabelecido assim: sempre que dentro da sessão Rise from Your Grave aparecer uma restauração brazuca, não é Rise from Your Grave, é a meia-noite levarei sua alma. Tem o seu José Pojica falando alguma coisa. Zé Mojica. Isso. Seu Mojica. Eu arrumo um áudio pra isso. Mas então, temos uma restauração do TK-85, parece que deu trabalho, né, Giovanni? Você assistiu, não foi? Nossa, a placa... a primeira coisa, ele liga, né, pra ver o que acontece e vê que o computador tá sugando toda a energia possível e imaginável da fonte de bancada dele, então desliga, óbvio, alguma coisa está em curto. Ele abre a máquina, assim, vê que a placa tá bastante oxidada, mas assim, pelo menos o conector de teclado tá bom. Ele começa já com o retificador, o regulador de voltagem, e era ele que estava em curto, isso é bom, né? Troca, mas a máquina tá estranha. Eu lembro que ele faz uma troca de todas as RAMs, ele consegue que alguém mande RAMs novas, né, nunca antes usadas anteriormente para colocar na máquina. Ele arranca os soquetes, ele faz uma série de outros ajustes e ele termina esses 2 vídeos assim. Temos a máquina funcionando, dá pra ver o cursor, dá pra ver o casinho, só que o vídeo tá muito ruim. E eu acho que vai haverá um terceiro vídeo, estará havendo um terceiro vídeo no próximo mês, onde ele fará um mod de vídeo composto, porque ninguém merece RF no século XX. Com certeza. Esse é um vídeo que eu ainda não assisti, assim, eu tô um tempão na minha fila pra ver, mas eu ainda não assisti esse vídeo. Tá bem curioso pra ver se tu vem dos games. É legal, ele vai explicando tudo com muita calma. Quando essa explicação do quando você ligou o equipamento e nada aconteceu, você vê que a amperagem está muito acima do que a máquina precisa, você entendeu que está em curto, então você desliga, obviamente não terminar de queimar o equipamento. Sim, mas a parte da memória tinha algum conserto que alguém fez, sempre tem uns consertos assim. Ele precisou dar uma remendada lá, mas a placa, mas a princípio, sim, tinha muita coisa oxidada, alguma parte dela estava boa, mas no geral parece que estava bastante maltratada. Bastante maltratada, né? Uhum. Então vamos passar então para falar do amigo do Giovanni, né? Amigo do Juan. Nosso amigo. Léo Lopes, né? Que andava meio sumido, né? Afinal de contas, ele se mudou pro outro lado da poça, né? Não a poça da... Ele não tava morando em Niterói. Já perguntaram aqui do meu lado se era São Gonçalo que ele tava morando. Não, é um pouquinho mais longe. Ele, pra quem não entendeu, o Léo Lopes, desenvolvedor espanhol e entusiasta de retrocomputação, como vocês conhecem, né? Ele se mudou agora para os Estados Unidos, né? Saiu da Espanha e foi para os Estados Unidos. Por motivos que eu ignoro, mas aí vai mais pro lado do pessoal da fofoca, que deve saber mais dos meandros. Ele explica, tem um vídeo que ele explica, parece que foi profissional, questão de emprego, ele já tinha, assim, ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, ele, na verdade, era meio contrário, né? Ele meio que voltou para a Espanha e de repente agora se vê tendo que voltar para os Estados Unidos. Aliás, essa mudança já rendeu frutos para ele, né? Porque nos últimos dias ele arrumou uma venda de garagem que, pelo amor de Deus, né? Cheio de coisa boa. Até o momento que ele entrou em casa, a esposa viu, né? É o famoso... Ele publicou no Twitter, se ele precisa de bloquear a esposa, é problema dele. Aí ela bloqueia ele. Mas corre, ela bloqueia ele. Então ele pegou um Auric Atmos para consertar, né? Que é uma máquina que nós falamos no episódio, se eu não me lembro bem, foi o episódio do plano... A gente falou do... Foi Inglaterra... Reino Unido, né? Parte B, né? Se eu me lembro bem, foi esse, né? Reino Unido parte B, que nós falamos do Atmos. Não, falamos tudo aquilo que não era da Sinclair nem da Amstrad. Mas conta... daí, qual? Mas o que tinha... Qual era o problema de ruindade dessa máquina?
Bom, começou com uma ruindade que é difícil ter, que normalmente uma coisa que não dá defeito, que é o cristal de oscilador do clock. Tava ruim, ele trocou, o sinal de clock ficou bom e começou a aparecer um problema de RAM. Só que ele não conseguia achar o problema de RAM porque parecia que estava tudo certo, todos os chips estavam certos, todos os circuitos estavam certos, o testador de chip estava dando todos os chips de RAM como certos, e aí vocês algum dia já devem estar desconfiando do que aconteceu. O maldito do testador estava dando como bom um chip que não estava bom, não estava dando a mesma carga na mesma velocidade que a placa do computador estava dando. E ele acabou conseguindo descobrir isso a duras penas, e nesse processo ele acabou debugando o testador de chip. E ele enviou os dados pro camarada que faz esse testador, e ele atualizou o firmware. Um problema que já tinha acontecido com o Adrian Black com um chip de DMA numa placa de XT, com o mesmo testador. Eu já tive coisas parecidas com isso, mas com placas-mãe relativamente modernas de PC que tiveram capacitores trocados. Quer dizer, não tiveram, estavam com capacitores ruins, né? O Maintest ele rodava linda, maravilhosamente com o computador, se você não via que não tinha problema nenhum de memória, mas se você deixasse a máquina rodando 1 hora, chegava um ponto que a memória, que até 1 hora antes não dava problema nenhum, começava a reclamar da vida. Mas o que foi que o Zage Electric fez? A história do Centurion, né? O Centurion é um mini computador, né? É um mini computador. Sim, isso vai render mais do que a HP do Kyros Mark. A impressão que eu tenho vendo esses vídeos é que quando ele começou a consertar ele não era grisalho. Ele tava fazendo, ele começou a fazer e disse assim: que buraco que eu fui me meter, né? Foi essa roubada que eu fui me meter. Pra quem não lembra, nós falamos no episódio passado do Centurion, comentamos inclusive o fato de que os funcionários da Centurion roubavam peça da própria empresa e faziam um computador concorrente. Nestes novos capítulos da novela, que são os capítulos 13 e 14, ele começa a mexer com os discos rígidos. E temos um segundo Head Crash. Ele consegue dar boot? Não, ele mais ou menos. Ele consegue entrar no IPL, né, no Pro Loader, mas ele trava ainda. E ele conseguiu chegar ao ponto em que ele pede uma senha. Mas aí ele precisa decifrar o conteúdo do HD e aí ele ainda tá coçando a cabeça de como que ele vai fazer isso. Nós estamos nesse ponto, no final do capítulo 14. Ele vai ter ele vai ter que fazer hack num mini computador da década de 70. Sim, que lindo, ó que lindo. Isso tá virando uma novela. Aliás, os HDs são gigantescos, né? Panelão. Não chega a ser um panelão, parece um HD convencional, né? É uma panela igual que era, parece um Tupperware, né? Esse não. Já tinha evoluído pro formato que os HDs têm hoje, mas o troço só que com um quádruplo do tamanho, né? Em cada função. É tipo a preguiça pré-histórica, a preguiça atual. Cada um deles pesa a bagatela de 60 quilos. A justificativa para invenção do HD portátil. E basicamente o resumo da história é esse, até esse ponto. Assistam e se divirtam, porque isso aí ainda vai render. E a parte mais legal é o momento que ele liga o HD e você ouve o barulho da turbina. Sim. Eu acho que tem carro de F1 que não faz um barulho tão alto. Desde que mudaram para os motores híbridos, com certeza. Os carros de Fórmula 1 estão mais silenciosos. Os V10 e V12 não, eles faziam mais barulho. E agora temos uma diferença no Rise from Your Grave, né? Que vamos sair do vídeo e vamos pro textão. Os velhos e bons tempos. Nossa, não temos Chad, né? Que saudade do Chad. Uma hora ele aparece com outra coisa, mas temos Adam Wilson. Temos Adam Wilson com duas coisas, né? A primeira é o reparo e restauração. Reparo e restauração de uma Sinclair Scientific Calculator de 48 anos de existência. É a simpática calculadorazinha que vocês vão ver na foto gigante, né? Ele vai explicar literalmente como a calculadora funciona. Ele também comenta do simulador do Ken Shirley, aquele que você estava brincando.
E comenta de todas as substituições de chaves, contato e, claro, de pilha, né? Que ele comprou para fazer a dita cuja funcionar. A gente vai deixar, além do link da restauração da calculadora Sinclair, um link do Ken Shirk sobre a análise da estrutura do circuito, da lógica dessa calculadora, porque é um amontoado de gambiarras que chega a ser uma coisa cômica. Eu imagino quantos alunos de engenharia não repetiram cadeira por conta dessa calculadora. Eu prefiro que eles tenham repetido a cadeira do que se formado e usado a calculadora profissionalmente. Nossa, agora fiquei com medo. Você tentava pegar a função exponencial de um número que era um pouquinho menor do que 2 e o resultado dava 0. Coisa linda de... Tecnicamente é 0. Para você fazer uma calculadora que custasse um quarto do que a HP custava e vender era o que tinha para hoje, né? E sem gastar $1 milhão no projeto. Curioso que no textão aqui ele inclusive se dá o luxo de fazer a piadinha do boobs. Claro, não, brincadeira com calculadora tem que ter boobs. Os displays de 7 segmentos foram inventados para isso, para boobs. Ele tem um outro textão, quer dizer, não contente neste textão, escrever este textão, ele se deu ao luxo de escrever um segundo textão. Drive de Commodore? Um drive de Commodore, no caso, Repair and Restoration também, né? Do Commodore 2031 LP, Long Play, que é tecnicamente o 1541, só que não é um 1541, é um 1541 com uma porta IE488, né, para poder ser ligado. Ele é anterior ao 1541. Não, ele é contemporâneo. Ele é contemporâneo, porém ele foi feito para ser conectado nos PET. Nos PET nas máquinas CBN, que a porta IE. Quer dizer, externamente ele é idêntico ao 1541. A diferença é que em vez de ter um conector DIN na traseira, ele tem o conector gigante do IE no lugar. Mas ele tem aquela mesma história de ter um microprocessador dentro dele, quase um sistema operacional dentro dele para conversar pelo cabo com o sistema operacional da máquina. Pelo menos ele tem um barramento decente. Barramento padrão, né? Sim, não é tão lento a ponto de você morrer de tédio para carregar qualquer coisa. E numa das fotos desse textão dele, a gente conseguimos ver que tem um 7560M, um buraco. Isso é um buraco? Ih, explodiu o chip. É o equivalente de um buraco. 75160. Que chip é esse? Deixa eu pesquisar. 75160. GPIB é um controlador de bus mesmo para comunicação. Logo ele. Então, porque tem ele estava com problema que ele trocou, óbvio, e tem uma substituição porque dá para ver aqui seguindo a história que ele precisou regravar a ROM da placa, porque eu não sei o que acontece com os produtos da Commodore, que simplesmente as ROMs morrem. Você tá com um drive que provavelmente tem esse problema também, né? Sim, eu tenho um 1581 que depois de ter feito todos os testes, a única alternativa que sobrou é esta, né? Seguindo o troubleshooting da documentação da própria Commodore sobre manutenção desse drive, é esta, né? Sua ROM pode estar com problema. Troque a ROM e teste novamente. Bom, a Retrópolis precisa ter um membro que sofre com drive da Commodore, né? O João desempenha há muitos anos essa função, tá na hora de passar para outro, né? Agora é você. O pior que o 1581 é bonitinho. Só seguindo aqui tem uma lista de... tem o 6522, dois 6522 que a ROM, o 74 e um transistor que foram as peças que foram trocadas, e ele também aproveitou para fazer retrobrite no gabinete para ficar bonito. Agora a gente encerro esta noite levarei sua alma. Encerramos essa noite. E encerramos o Rise from Your Grave e entramos no It's Alive. It's alive, it's alive, it's alive! E nós temos um Frank de software, graças ao nosso querido Microsofteiro, Windowseiro, dozeiro, Dave Plummer, do Dave's Garage. Ele tá já há algum tempo brincando com aquele King 1 num gabinete cheio de placas. E ele resolveu
Ele tem que trocar ideia com o Noel Lopes, que o Noel Lopes também arrumou um bizarro, mas essa é uma história para o futuro. Sim. Ele resolveu portar um compilador C pro Kim 1. Ele aproveitou o TC65, compilador C conhecido já, do pessoal de 6502, mas pelo visto ninguém tinha se dado ao trabalho, ao luxo de portá-lo pro Kim 1. Foi o que ele fez. O CC65 é um compilador moderno, mantido nos tempos de hoje para máquinas retro, máquinas com 6502, e ele tem suporte bem modular para várias plataformas, para Apple II, para Atari 8-bits, para Commodore 64, Commodore PET e o Escambau, mas faltava para o Kim 1. E o Dave Plummer foi lá e implementou. Tem vários projetos para hardware de 6502, né? Para Commodore 64, Apple II, que são escritos do C65. Só não tenho de cabeça agora uma curta lista de títulos. Mas eu viro e mexe assim, quando eu esbarro com alguns jogos desenvolvidos já no C65. Ele, para testar o compilador, ele rodou um programa de crivo de Eratóstenes, né, para geração de primos. Aqueles programas de grego, né? Isso, programa de grego. ele usou o máximo possível usando toda a memória que ele podia usar da máquina, cada bit de cada byte para representar um número determinado se é ou não primo. Então ele conseguiu mostrar primos até 100 mil e cacetada. E depois fez a conferência, né, com a fonte conhecida para ver se funcionou direito. Sim, funcionou tudo direito. Ele foi no Google e colocou 1 é primo, 2 é primo, 3 é primo. Deus me livre. A sessão Mano Parça hoje ela ficou meio que incorporada na Rise From Your Grave, né, na forma de Esta Noite Levarei Sua Alma. Então vamos passar para os comentários, né? Porque por conta do que nós vamos falar na secção É Nós, os comentários ficaram reduzidos a 2 só na segunda parte e só no YouTube. Episódio 130, conversa com produtores de hardware tomo 2, o Alexandre Lima fala: o Next vai poder estar na Mesbla, eles vão abrir as portas novamente. A Mesbla marca foi comprado os direitos e a Mesbla vai funcionar a princípio online, né? Vai ser uma empresa online vivendo um marketplace online da Mesbla, né? Volta e meia a gente vê notícias de que a marca vai retornar, etc. Esse negócio não parece que já está funcionando. Tá funcionando bem. Mesbla, Mapping eu já vi uma coisa semelhante. Já vi do Mapping. O prédio que ficava a Mesbla de Campinas até hoje tem Mesbla gigante escrito no topo do prédio. E o prédio é inclusive chamado de edifício Mesbla. Mesbla.com, para quem não sabe, Mesbla Marketplace, seja um Mesbler. Nossa mãe. Mesbler? É o que tá lá na busca que eu acabei de fazer no Google, seja um Mesbler. Você falou de logos que ainda existem. Eu lembro que no passeio, ali no centro da cidade, ali perto da Cinelândia, durante muitos anos depois da Mesbla falir, ainda tinha o logotipo gigante da Mesbla. Você se lembra disso, Ricardo, lá no centro da cidade? Sim, lembro. Inclusive o prédio da Mesbla agora parece que ele vai ser transformado, vai se tornar um prédio misto. Ele vai se tornar, além de comercial, vai ser um prédio residencial. Acho que passeio? Sim, parece que há essa intenção. Eu ouvi um papo desse que vai se tornar um prédio comercial, vai se tornar parte dele, vai se tornar residencial. Eu queria mesmo que tivesse uma loja física para ter micro de 8 bits à venda. Não, essa ideia do Alexandre Lima é genial, né? Isso é muito legal. Sem dúvida, isso é muito legal. Eu ia entrar numa loja dessas com um patinho de 4 rodas não inline para entrar caráter. Isso ia ser uma coisa muito curiosa de ver. Senhoras e senhores, minhas e minhas, será uma coisa muito curiosa de ver. O Juan num patins de 4 rodas, não inline, zanzando. E usando aquelas pulseiras elásticas em branco, azul e vermelho. E aquelas camisas daquela loja da... Não era Ocean Pacific, que todo mundo usava... Company? Não era... Não sei se era da Company. Que eram as mangas de uma cor e o corpo de outra. E só variando a palete. Porra, não lembro.
Pois acho que eu tô vendo muito Stranger Things. É isso. Você tá vendo muito. Acho que você tá vendo muito bagulho doido. Um troço sinistro. E o Hydrocat fala, recomendo que vocês façam uma conta no Twitter, o pessoal tenta mencionar vocês. Ele não nos encontrou, nós já existimos no Twitter há muito tempo e eu mandei o nosso link, aproveitando o jabá de rede social, é Retrópolis City, a nossa conta no Twitter, tá? Aliás, diga-se de passagem, a nossa conta do Twitter é mais antiga que o podcast. Nós abrimos o nosso perfil no Twitter um pouco antes de começar o podcast. Eu lembro que a gente já respondeu coisa, já tinha falado, tipo, acho que um mês ou um mês e meio antes de sair o primeiro episódio, que foi lançado no dia 20 de maio de 2010. Então, assim, a conta é bem antiga. Ricardo, vou lavar roupa suja em público. O Giovanni, Oi? está postando automaticamente quando saem posts no blog, não está saindo na nossa conta no Twitter, tem que ligar. Tá, eu tenho que ver isso. Mais uma coisa pra ver. Eu fiz um post hoje no blog, no Retrópolis.com.br, e ele não saiu no Twitter, a gente tem que ver isso. Aliás, isso é. É o assunto é o assunto do É Nóis. O É Nóis hoje é Nóis se fuder, né? Cara, nem me fale, nem fala o rolo. Puta. Mas pelo menos as coisas estão mais ou menos resolvidas, né? Ainda estão andando, né? Bem, queridos ouvintes, vocês estão nos ouvindo, já sabem que migramos de vez para a Cidade dos Clássicos, conseguimos resolver os problemas, mas basicamente o que a gente já colocou em texto, eu já escrevi, coloquei lá, vocês já tiveram a oportunidade de ler, né, sobre os acontecimentos que tivemos, né? Nós tivemos inicialmente um problema de... Nós tivemos dois... Hijack, né? Começou com hijack para spam. Sim, nós tivemos inicialmente... nós tivemos inicialmente... Inclusive que o último problema mitigou. Esse é o bizarro. Nós tivemos primeiro inicialmente um ataque, né? Um ataque um ataque com um hijack, né? Como disse bem, lembrou o Juan, né? Depois nós tivemos um segundo ataque, que foi um ataque de negação de serviço. E a gente reclamando, vendo coisa com a hospedagem, né? Por conta disso, a gente descobriu da pior maneira possível que o pessoal da hospedagem onde nós estávamos não sabia nada do que estava fazendo. Nós chegamos aí ao ponto que nós tivemos que apelar para a ignorância, e a hospedagem não existe, tem uma cópia do site lá, mas nós simplesmente ignoramos e partimos para migrar para uma nova hospedagem. Uns ouvintes inclusive ofereceram um espaço pra gente, eu não lembro o nome dele, mas queria dizer muito obrigado pela sua oferta, mas nós migramos justamente para onde você ofereceu, nós já tínhamos migrado, né? E aí foi todo o processo, né? Porque a gente teve que fazer, né? E aí meus agradecimentos, aí eu posso falar na equipe, agradecendo ao Giovanni e menção honrosa ao Juan, né? O script SQL mais rápido do Oeste, né, fazendo acertos um sábado de tarde, fazendo a migração eu estava só acompanhando as conversas no nosso grupo privado, eu não podia fazer nada, não, tô corrigindo isso aqui, não vê isso aqui, acertando isso aqui, assim, e fazendo todos os acertos, né, e o Giovanni pegou no meio das férias, nas férias dele, pegou para resolver esse problema, deu um trabalho danado, e sim, gente, o que eu ouvi de coisas de como fazer, eu odeio WordPress. Eu continuo odiando o WordPress. Eu sei. Mas aí nós não vamos ser homem das cavernas e fazer página estática, tá? Não vamos fazer isso. Então, deu uma trabalhada danada, então a gente fez a migração. Eu ainda estou acertando coisas do feed, então nosso feed agora está lá no site, é retropolis.com.br/feed/podcast. Alguns ouvintes falaram a questão da Apple. Gente, a Apple é um inferno para botar, porque a gente vai ter que instalar, eu já criei um Apple ID para a gente poder acertar o nosso feed na Apple, mas para eu fazer isso eu tenho que instalar um aplicativo da Apple no meu celular, tenho que habilitar uma forma de pagamento para tornar minha conta, a nossa conta no caso, completa, para aí poder cadastrar o podcast nos diretórios de podcast da Apple. E tem outros feeds que estavam dando problema. A maioria do lugar os feeds já entraram, então já temos feed no Spotify, já estamos com o feed no Deezer e em vários outros serviços.
Estamos colocando em alguns serviços a mais, aproveitando que o sistema de monitoramento que a gente usa, o Blueberry, oferece feed para você colocar em até diretório de podcast árabe. Eu não sei porque eles não aceitaram a gente, né? A gente é simpático aos árabes, a gente não A gente gosta de esfirra. E a gente até compra MSX deles, né? Pois é, a gente até compra, falou bem, lembrou bem, a gente até compra MSX deles, né? Então, pô, eu não entendi muito bem por que essa bronca deles lá, né? Mas tudo bem. Então, o que acontece? A gente estamos fazendo isso, tá? Porque junto com isso existe um negócio, né, gente, chamado a vida, aquela bandida, né? Que toma um tempo desgraçado, né? De coisas como trabalho, coisas do tipo. Então a gente ainda está resolvendo coisa, né? Então eu ainda estou testando, vendo o feed. Tem lugar, por exemplo, que o feed entrou, mas não entrou o nosso logotipo. Tem lugar que a descrição não foi atualizada. Então entra, a descrição não está atualizada, então não aparece o nome antigo, não aparece o nome novo. Nós estamos fazendo isso. Então aos poucos nós estamos fazendo os acertos. A nossa intenção é com isso a gente está disponível também em aplicativos de podcast para celulares, tipo, tem que verificar, porque eu já cadastrei em alguns lugares, então tem que verificar se está disponível. E aí a gente está tentando, na medida do possível, encaixar e resolver esse problema. Mas agora é definitivo. É um endereço antigo, o Retrocomputaria, a intenção é que ele vá ser desativado até o fim de 2022, tá? Vai ficar só Retrópolis. Agora temos retrópolis.com.br, retrópolis.net.br, retrópolis.net.br com acento no Retrópolis. Temos retrópolis.com com acento. Tá? Então tá menos difícil de nos achar, né? Mas como vocês viram, a gente teve que o podcast saiu atrasado, o episódio agora de junho atrasei na edição, a gente acabou só saindo só no meio do mês. A Retro Rio atrasou. Exatamente, bem lembrado. A Retro Rio atrasou, por conta disso a gente teve que adiar a Retro Rio. E a Retro Rio vai ser dia 6 de agosto. E aí esse é o nosso segundo assunto, né? Falar do É Nóis. Mas vocês querem fazer alguma consideração sobre essa questão da migração, essa questão toda essa guerra que nós passamos? Não, foi traumático demais. Só que Vândalo Digital merece ter uma melancia coberta com cerol inserida com você sabe aonde. Só isso. Pois é, eu faço minhas as palavras do relator. Não, o mais triste é que o jovem hacker que fica injetando conteúdo no site dos outros tá usando o WordPress. Tem página de invasão que tem megas. Você não achou um zip lá com um monte de coisa de propaganda de Eu separei, tem 130 mega aqui de página de venda de roupa. Alguém vende roupa, meu Deus. Alguém quer ver? O cara invade o site pra vender roupa. Bem, gente, agora a gente está atrás de uma CDN, a gente já está com a Cloudflare operando, então esse é um tipo de problema que a gente vai diminuir. CDN, né? Rádio que trata a notícia, né? Né? Essa é a central, sei lá, rumo ao poder de notícias, né? Que é essa CDN. Central dinamarquesa de notícias. Central dinamarquesa de notícias. Então a gente já partiu para ver algumas coisas, porque todo o nosso lado a gente sempre foi muito cuidadoso com a segurança do site. Então, trocar senha, logins, plugins. Até porque os participantes falam a senha no ar, né? Então. Pois é, né? Por exemplo, nosso usuário administrador não era a login admin, né? A senha, a gente mantinha uma senha diferente, trocava de vez em quando, né? Era o 12345, a mesma senha da minha bagagem. Posso falar não, porque eu tenho a senha da minha mala, das malas aqui de casa é o número da minha casa. Então, que eu não esqueço a senha. Mas pode esquecer a mala. Pois é, né? Esse é um risco que a gente corre. Então, a gente sempre tomou os cuidados, né? Mas assim, chegou o ponto que a gente encheu o saco do trabalho da outra hospedagem. Assim, esses caras. Nossos advogados recomendaram que a gente não dissesse qual o nome da outra hospedagem para não causar problema pra gente. Não, e também também não vamos ficar. A gente também não quer ficar dando cartaz pra gente que não for. A gente não vai ficar gastando vela com defunto ruim, né? Não vamos ficar gastando vela com defunto ruim. Não vamos ficar discursando lá falando. A gente já tem que resolver essa questão lá com eles, fechar tudo, cancelar, ver se eu consigo receber uma parte do dinheiro,
mas agora estamos finalmente em Retrópolis, já está tudo resolvido. E aí... Vamos falar de coisa boa. 6 de agosto vai ter a nossa Retro Rio presencial, finalmente. Aleluia. Quando vocês estiverem ouvindo isso, já deve estar havendo posts de divulgação com todos os detalhes, com a programação, etc. A gente tem uma galera que está interessada em participar, então o pessoal do Odyssey Brasil está querendo fazer uma presença. O Franklin, chapa nosso, que está montando um bar retro em Petrópolis, né, também já confirmou presença. A gente já colocou a página da Retro Rio, já está online, né, com todas as especificações. Se você quer levar um micro para Retro Rio, vai ser um prazer ter você com o seu micro. A gente pede que você apenas faça um breve cadastro lá. A gente está tentando trazer a maior diversidade possível, como é a o nosso desejo sempre na Retro Rio, ter a oportunidade de pessoal ver computadores, equipamentos diferentes. Então, tipo, não vai ter um monte de MSX, a preferência é que tenha um MSX, vai ser meu, tchau. Mas ter equipamentos diferentes. Então o Juan já falou que vai trazer o JR200, né? O João não sei o que vai trazer, vamos ver o que ele consegue trazer de alguma coisa diferente lá para mostrar. Então tem que trazer a maior diversidade possível para a gente ver equipamentos diferentes, coisas diferentes. Vamos nos encontrar finalmente, vamos bater papo, vamos conversar, vamos ver coisas diferentes, vamos nos divertir. O nosso amigo Marcelo Correia, aqui do Rio, eu não sei, ele está tentando ver que ele tá produzindo umas Covox para vender no encontro. Até falou comigo que talvez não possa ir no dia. Até falei, não, cara, esse problema é esse, dá as Covox a gente vende. Covox é a placa de som pela porta da impressora, não é isso? Isso. Ele está montando umas Covox. Ele falou, quando ele falou comigo da Retro, eu falei, cara, a gente vai ter que adiar. Ele, ufa, agora eu vou poder entregar, vou poder ter a tempo. Aí depois olhou, putz, acho que essa data eu não posso. Eu falei, não tem problema, deixa com a gente que a gente vende para você e depois te dá o dinheiro, sem problema. Acerta isso aí. Então provavelmente vai ter umas Covox para vender, para quem quiser rolar um modzinho a partir da paralela do seu PC, tá? Que ele que é velho, lembrar, né? Não os nossos micros, que são os clássicos. Então, a princípio 6 de agosto, tá? O espaço é o que a gente tem feito as MSX Rio, vai ser a princípio lá no Lar do Meia. Por que não no Caluche, onde a gente fazia no centro, na Praça 11? O Caluche é uma instituição pública, então demanda uma pequena burocracia. A gente já tinha que ter visto isso antes, solicitado o espaço, preenchido, feito o contrato, acertado tudo, e demora um pouquinho para fazer. Então a gente decidiu fazer lá no Meia, porque o espaço no momento no Meia está fechado para reforma, mas eu já conversei com os responsáveis que podemos usar, tá? Então a gente vai fazer lá no Meia, então dia 6 de agosto, que fica mais fácil. Provavelmente em 2023 a gente vai voltar fazendo no Caluche a Retro Rio. Vamos estar lá no Caluche, provavelmente no Corpus Christi, vamos fazer lá. Mas a gente ainda está acertando as coisas, né, gente? Lembre-se, a pandemia ainda não acabou, né? Então a gente ainda tem coisa que a gente ainda está tateando, vendo coisas, resolvendo, vendo aí. Então se cuidem, usem máscara, usem o álcool gel. Venham para Retro Rio de máscara, tá? Se cuidem, tá? Já se preocupem. Esperamos que até lá já temos sem problemas, não tenhamos, já esteja bem melhor a situação. Tem gente da equipe, por exemplo, que está com Covid. Quando ouvirem isso, já terá cuidado. Claro que agora está a coisa mais amena. Os médicos estão dizendo que é apenas uma semana de afastamento, devido à vacinação. Todos nós, como vocês sabem, a tomar as suas devidas doses da vacina, pelo menos 3 doses, né? Eu não tomei a 4ª dose porque eu não tenho direito por causa da idade. Eu tenho, haha, já tomei. Pois é, eu tenho, você não tem, eu tenho. Passou a testar de velhice. Assim mesmo. Velho não, clássico. Velho seu PC. Velho seu PC, verdade. Então, gente, por exemplo, a gente pode falar, né? O César tá com Covid. Na hora que vocês ouvirem isso, já tá liberado, tranquilo, mas o César tá com Covid agora. E como ele disse pra gente, escapou da primeira, da segunda e terceira onda, mas na 4ª ele caiu. Então, tomem seus cuidados. Esperamos que a coisa esteja bem melhor já em agosto, né? Vocês estão ouvindo isso no final de junho, mas se cuidem e vamos fazer dessa Retro Rio agora uma Retro Rio da retomada, né? Esperamos ver vocês todos lá, tá? Estejam preparados para verem equipamentos diferentes. Se você quiser trazer equipamento, fala lá, preenche o formuláriozinho, tá tudo lá na página. A página da Retro Rio já está online com todos os dados.
Local, endereço, como chegar, o formulário para vocês preencherem, o que vocês estão querendo trazer, se vocês vão querer vender alguma coisa. É mais pra gente ter um controle, tá? Mais pra gente fazer um controlezinho do que as coisas, como é que vão estar acontecendo. Então, assim, anotem a data, 6 de agosto, Retro Rio 2022, finalmente de novo presencial. Vamos estar lá. E se tudo correr bem em 2023, a gente vai voltar a ter Retro Rio de 2-3 dias no feriado de Corpus Christi, mas aí vamos ver como é que as coisas vão estar acontecendo. Esperamos que sim. Tá? E fechou, né? Acho que sim, né? Fechated, né? Fechated. Todo mundo comentou os comentários, então acabou. Então, gente, olha, bom falar com vocês, a gente estamos voltando aí, assine o nosso feed aí nos diversos lugares, procura, já está lá em vários sites já está o nosso feed funcionando, em outros ainda estamos acertando, tá? Mas a ideia com isso é a gente dominar, expandir, dominar toda a Ásia, mais seis países, a sua escolha, tá? Mas a chave sempre, lembre-se, é dominar Vladivostok. É toda a chave para ganhar no War e para ganhar aqui também. A chave domine Vladivostok. Tá ciente, né, Sérgio? Coitado do Sérgio. Coitado do Sérgio, verdade. Nosso ouvinte, abração pro Sérgio Vladislavskis. Ou Vladivostok, como todo mundo chama mesmo. E pessoal, obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Beijos e abraços onde for apropriado. E fui. Então, gente, mais até a próxima. Da semana que vem, até a quinzena que vem. Isso depende do calendário do nosso Canecas de Saber a respeito sobre esse assunto. E voltamos em breve com um assunto agora dessa vez muito chato que ninguém gosta. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.